Olha só, o Esporte Clube Vitória anunciou um plano super ambicioso para o seu estádio, o Barradão. A promessa é de uma arena moderníssima, só que o anúncio veio num momento, digamos, bem delicado para o time em campo. E aí, claro, uma pergunta ficou no ar para todo mundo. Afinal, a Arena Barradão é um sonho ou é só cortina de fumaça? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. De um lado, tem a promessa de uma nova era para o clube. Do outro, a desconfiança de que tudo não passa de uma jogada política. Vamos separar o que é fato do que é, bom, do que é só fumaça mesmo. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. O Barradão não é um estádio qualquer. Sabe, desde que ele foi inaugurado lá em 1986, ele virou o símbolo da maior fase de sucesso do Vitória. É a Casa do Leão, um lugar com uma carga emocional e histórica gigantesca para a torcida. Então, mexer ali é mexer com o coração do clube. Ok, então vamos começar pelo lado bom da história, pelo sonho, a promessa da nova arena. E olha, a visão que foi apresentada é de cair o queixo, sem dúvida nenhuma. É um projeto que, se sair do papel, coloca o Vitória em outro nível, em outro patamar no cenário do futebol brasileiro. E para começar, o primeiro número que chama atenção é esse aí. 1,4 bilhão de reais. É muito dinheiro. Esse é o investimento total que está projetado para os 35 anos de administração da Arena. Só esse valor já dá uma ideia do tamanho da coisa, né? É um projeto gigantesco. Mas mais importante que o valor total talvez seja o investimento inicial. 355 milhões de reais. Esse é o dinheiro que o consórcio se comprometeu a colocar na frente para começar a obra. E isso é um sinal forte, né? Mostra que, pelo menos no papel, não é só uma ideia vaga. Existe uma grana reservada para dar o pontapé inicial. E a ideia aqui vai muito além de só ter um estádio maior. O plano é construir um complexo moderno, multiuso. Pensa só. Capacidade para mais de 50 mil pessoas, um shopping center integrado, museu do clube, restaurantes, camarotes, tudo isso, e ainda uma estrutura para receber shows internacionais. A sacada é fazer a arena gerar dinheiro todo santo dia, não só quando tem jogo do Vitória. E para resumir bem o espírito da coisa, olha só que o presidente do clube, o Fábio Mota, disse, abre aspas, estamos inaugurando uma nova era. Essa será, sim, a mudança de chave do Vitória. Não tenho dúvida nenhuma. Coloca a gente numa prateleira lá em cima. Fechou. É a ambição declarada, né? A promessa oficial de que o futuro do clube vai ser grandioso. Tudo muito bonito até aqui, né? Mas agora a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. Porque entre o sonho e a realidade tem um caminho cheio de obstáculos. E é justamente aí que a desconfiança começa a aparecer. E a principal pulga atrás da orelha de muita gente é a tal da teoria da cortina de fumaça. O que é isso? Bom, a ideia é que o anúncio da Arena, essa notícia bombástica, foi feita de propósito no momento em que o time ia mal, mas muito mal mesmo na Série A. A suspeita, então, é que foi uma jogada para desviar o foco, sabe? Criar uma notícia boa para abafar a crise e aliviar a pressão em cima da diretoria. E se não bastasse a desconfiança, tem a burocracia interna do clube, que é um verdadeiro labirinto. Olha só o caminho que o projeto tem que percorrer. Ele já foi aprovado pela diretoria, beleza, primeiro passo, mas ainda precisa passar pela análise do Conselho Fiscal, depois ir para a votação no Conselho Deliberativo e, se passar por tudo isso, ainda precisa ser ratificado numa Assembleia Geral com a aprovação de 3/4 dos sócios presentes, ou seja, está muito, mas muito longe de ser algo resolvido. Para piorar, o cronograma original já começou a fazer água. Vamos comparar o que foi prometido com a realidade. A promessa era que o projeto chegaria no Conselho até agosto de 2025. O status atual, o próprio presidente Mota já admitiu que existem atrasos. Outra promessa, contrato final assinado em 2025. A realidade, uma reunião super importante do Conselho Fiscal foi cancelada e não tem nova data marcada. Ou seja, a coisa não está andando no ritmo que foi anunciado. E como se já não fosse complicado o suficiente dentro do clube, ainda tem os obstáculos externos. Conseguir todas as licenças ambientais para uma obra desse tamanho é um processo super complexo. Garantir todos os alvarás da prefeitura, outro desafio. E ainda tem que fechar a parte financeira, que nunca é simples. Sem falar que, vamos ser sinceros, o histórico de projetos de estádios no Brasil que atrasam ou que nem saem de papel não é nada animador. Ok, então depois de olhar para o sonho e para a realidade cheia de obstáculos, qual é o veredito? Afinal, esse projeto é real ou é só papo furado? Vamos colocar tudo na balança para a gente entender.
Se a gente for equilibrar o projeto, o cenário é mais ou menos esse. Nos sinais de que a coisa é real, a gente tem a aprovação unânime da diretoria, o que é um passo importante, tem nomes de empresas parceiras como a ST Plan e o Grupo AR, e tem os números concretos de investimento que foram anunciados. Existe um projeto no papel. Agora, do lado dos riscos, a gente tem a aprovação pendente em 2 conselhos e na Assembleia, o histórico de atrasos, que já começou, e toda a burocracia de licenças externas que ainda nem foi enfrentada. O descompasso entre a promessa e a situação atual é bem claro. Então, a conclusão que a gente chega é essa, bem direta. O projeto é real, a execução é incerta. Sim, existe um plano, existem parceiros, existe dinheiro prometido. Não é uma invenção, não é só fumaça. O problema todo está no como e no quando. A execução de tudo isso ainda é uma baita de uma incógnita. E no final, a pergunta volta para quem mais importa, que é a torcida rubro-negra. E aí, acredita mesmo que o Barradão vai virar uma arena de verdade? Ou isso tudo é só mais um capítulo naquela longa novela que é a história do Vitória? A resposta? Bom, essa só o futuro vai poder dar.